vamos começar a nossa webinar de maio, às vésperas de feriado aí, só a Ellen mesmo para aceitar esse desafio de falar um pouquinho com a gente sobre como estruturar um sistema de gestão da qualidade em serviço de radiologia. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu sempre falo nas webinários, né, a gente sempre traz pessoas que tenham o know-how de diagnóstico por imagem, porque a gente sabe que falar de gestão, né, falar de gestão de equipamento, gestão da qualidade, muita gente sabe e conhece. Agora, falar das dores do nosso segmento já é bem mais diferente, né? Então, a gente sempre conversa, né, com quem vai conversar, né, com quem vai falar com a gente, trazer conhecimento para trazer exemplos aí da nossa área, né? Para ajudar a gente a como que a gente consegue, né, lidar com esses desafios aí da gestão e da gestão da qualidade no dia a dia, com exemplos do nosso, né, dia a dia, das nossas dores aí. Bom, então, sem prolongas aqui, né, delongas, eu vou apresentar para vocês a Ellen Moreira, que muita gente já conhece, que é a nossa auditora líder desde o início do PAD. A Ellen é biomédica, ela é formada pela USEC, com especialização em vigilância sanitária, pela Fundação Oswaldo Cruz, é pós-graduada em administração de empresas pela FGV, ela tem experiência como gestora administrativa técnica e qualidade de serviço diagnóstico laboratorial e de imagem, experiência em implantação de sistema de gestão da qualidade baseado nos sistemas PALC, ONA e PAD, Quimento, ISO 9000, ISO 15000, ISO 17000 e boas práticas de fabricação e armazenamentos de medicamentos e produtos para a saúde. Ela tem experiência também em desenvolvimento de equipes e gestão de projetos, gestão de serviço diagnóstico, é professora de cursos na área de gestão, qualidade e segurança do paciente. É auditora, avaliadora líder da ONA, com proeficiência desde 2012, e auditora líder externa, né, do PAD, desde o início, e auditora interna do PALC e também do ISO, da ISO. ISO 9000 e ISO 13000. Muito bem, Ellen. Muito obrigada por aceitar esse desafio e trazer todo o teu conhecimento aí para a gente, para ajudar a gente aí nos nossos desafios aí para implantar o nosso sistema de gestão da qualidade. Seja bem-vinda, minha querida, fique à vontade. E, pessoal, quem quiser colocando perguntas no chat, pode colocar. A sala agora está com 44 pessoas. Boa noite para quem chegou enquanto eu estava falando. Boa noite, gente. Obrigada, viu, pela presença. Quem quiser já colocando as perguntas no chat, que aí depois que a Ellen terminar, a gente bate um papo, tá bom? E para ser uma coisa bem à vontade, quem quiser abrir câmera e falar, né? Vamos esperar só a Ellen terminar e a gente bate um papo aqui. Eu costumo falar, não é só para perguntas. Às vezes a gente tem um case legal, né, que concilia com o que a Ellen falou, é muito bom porque agrega, né? Agrega para uma outra pessoa que está ouvindo, gera boas ideias, a gente troca aqui conhecimento. Então, você teve lembrou de alguma coisa muito legal que a Ellen falou e você já fez, ou que não deu certo, e traz também o exemplo para a gente, que a gente também aprende, tá bom? Bom, Ellen, é com você, querida. Obrigada, viu? Obrigada, Cássia. Obrigada por esse convite para falar desse tema que eu gosto tanto. E eu vou compartilhar a tela. Aqui vocês me falem, por favor, se já está, se vocês estão conseguindo Sim, visualizar, tá perfeito. ok? Inclusive o pointer aí, né? Cursor. O Isso cursor, é, tá? isso é muito Azulzinho aí, a gente está importante. vendo também. Bem, então, como a Cássia disse, nós falaremos hoje de como estruturar um sistema de gestão da qualidade, especificamente em serviços de radiologia. A meta para esses 40 minutos próximos é falar por onde começar, então que essa é uma grande, dúvida e principalmente de quem ainda, não começou, de quem tem interesse em ter uma acreditação. Por onde começar, a escolha da metodologia PAD, a importância do diagnóstico situacional, papéis e responsabilidades, gestões de projeto, auditorias, a acreditação e como manter o sistema de gestão da qualidade. Então, começando
o item 1, vamos falar um pouco sobre esse começo. Então, o primeiro passo, quando a gente pensa nessa implantação de um sistema de gestão da qualidade, é o alinhamento com a alta administração. A diretoria, a alta gestão precisa estar envolvida e precisa estar disposta a ter isso como estratégia, né, ter a qualidade, e a segurança do paciente em especial como estratégia para a organização, precisa financiar esse projeto e entender como a sua responsabilidade, o seu papel, que nós sempre falamos nas auditorias que quando a direção está envolvida, é uma outra realidade. Quando a gente sente, serve como exemplo, as pessoas ficam mais motivadas, entendem melhor a importância e a relevância do projeto. Então, esse, sem dúvida, é o primeiro ponto. E aí a gente passa para o segundo, que é entender qual modelo utilizar, né? Então, o que eu preciso para esse começo? O que que eu posso fazer? Então, a gente pode, desde ter um sistema eletrônico, então, escolher um sistema de mercado, que existem vários que atendam a nossa necessidade, e aí nós podemos também usar sistemas manuais. Então, hoje nós temos instituições acreditadas que usam sistemas informatizados e temos também instituições que ainda usam o papel, as planilhas, e é totalmente possível, todos os requisitos, da norma são, totalmente possíveis de implantação, seja no modelo ou em outro. O que vai ajudar a gente a pesar e definir qual a melhor estratégia é desde, entender o custo, então vamos pensar quanto, custa, então quanto a instituição tem de investimento disponível para fazer, nesse projeto. Outra questão é a segurança da informação, então já vimos acontecer em véspera de auditoria, às vezes tem um problema no sistema, perder pasta, sumir, às vezes a pessoa não sabe, alguém guarda, não sabe onde colocou, então existem riscos, no sistema manual, que no sistema eletrônico, principalmente esses via web, que, são bem menores. A rastreabilidade e até a integração entre, desde gestão de documentos, gestão entre os módulos, o sistema informatizado ajuda bastante, e até a integração entre as áreas também. Então, são vários pontos que devem ser pesados, analisados, mas o mais importante é sempre entender que é totalmente possível implantar, seja no papel, no sistema informatizado ou em planilhas, usando o computador, uma pasta na rede. Nós conseguimos, fazer. E assim, quando a gente fala, de um sistema de gestão da qualidade, é importante a gente lembrar, e muita gente aqui, muitos dos requisitos que nós trabalhamos hoje em todas as normas de acreditação, estão relacionados à ISO 9001, que é entender mesmo esse arcabouço que nós precisamos montar, e vale a pena até ler a norma e tentar estudar um pouco para entender a relevância de ter esse sistema de gestão da qualidade, né? Como que ele está interligado, como que a gente entende desde lá do planejamento estratégico, desde o mapeamento dos processos até os resultados, os indicadores, alimentando a estratégia da organização. Então, o que que a gente precisa ter nesse sistema? Então, de básico, pensar assim, até para fazer esse embasamento, para tentar entender por que que eu preciso de um sistema, ou quanto vai me dar mais trabalho ou não, fazer no papel, no Excel, pensar em alguns pontos que são imprescindíveis para que a gente implante esse sistema de gestão da qualidade, que é ter um planejamento estratégico estruturado, então, desde uma análise do ambiente interno, externo, um exemplo, né, um BSC, um plano de metas, então é como que a gente vai desenvolver, conhecer o nosso mercado, desenvolver a estratégia e como vai fazer esse monitoramento. Então, dentro dessa ferramenta ou desse sistema, precisamos ter esse planejamento estratégico. Os documentos da qualidade, então todos as atividades críticas do serviço precisam estar documentadas,
procedimento, e esse procedimento documentado precisa ter código, precisa ter número, nome, versão, e esse documento vai ter que ser desde ter uma matriz, se a gente pensar no Excel, ter uma matriz de controle desses documentos, como um sistema mesmo, através de relatórios. Notificações, então nós precisamos ter nesse sistema ou de alguma outra forma, então quem usa o manual, muitas instituições ainda usam o papel para as notificações de risco, para não conformidades e ocorrências, utilizam papel, outros utilizam Google Forms e alguns, ou outro, né, formulário, ou esse próprio sistema que geralmente quando é um sistema informatizado, essas notificações geralmente já estão alinhadas à gestão de riscos, o que facilita bastante. Outro ponto são os indicadores, então no manual do PAD e em todas as normas existem indicadores mínimos obrigatórios que vão precisar ser monitorados, que são aqueles dados onde nós definimos metas, definimos uma ferramenta para análise crítica, analisar esses dados, se eles estão bons ou ruins, e definições de planos de ação, para que eles aconteçam e gerem ciclos de melhoria. Vamos precisar colocar as auditorias, então, desde um cronograma de auditoria até realmente as evidências das auditorias realizadas e os planos, ou não conformidades que foram gerados por ela. A gestão de mudanças, então, todas as implantações e todas as mudanças que formos fazer precisam estar documentadas, e um exemplo, né, é um formulário, que pode ser um formulário no Word, como pode ser também uma ferramenta do sistema. Uma ferramenta para gestão de projetos, então, por exemplo, implantar um sistema de gestão da qualidade é um projeto que precisa ser desenhado, e a própria gestão de riscos, que é entender o que pode dar errado, o que pode dar errado no sistema de gestão da qualidade, e quais são as barreiras, o que a gente vai implantar para evitar que essas falhas aconteçam. E se elas acontecerem, o que faremos para minimizar esse dano. Tá? Sobre a escolha da metodologia. Então, quando pensamos em implantar um sistema de gestão da qualidade, e um ponto muito importante é estudar as metodologias. Entender as normas, entender o que elas pedem. Muitas instituições que nós trabalhamos e que nós trabalham com metodologias diferentes. Algumas instituições realmente trabalham só com PAD, mas outras trabalham com sistema de gestão integrado. Então, ler essas normas é importante, conhecer, fazer cursos da norma para conseguir entender e fazer fazer uma melhor escolha. E buscar referências, conhecer serviços, fazer benchmark. Então, vamos ver o que né, por exemplo, o PAD, claro, está agregando valor em alguma instituição que já é acreditada, tentar ir conhecer, saber, pode ser bem bacana também. Alguns diferenciais do PAD, então, claro, né, que esse é o nosso principal foco, pensar na implantação de um sistema de gestão da qualidade voltado para o PAD. Então, diferenciais importantes, avaliação técnica de imagens, então ela é a única norma de acreditação que faz essa avaliação, então nós analisamos não só o sistema de gestão da qualidade, mas a análise técnica das imagens trazem uma segurança e trazem um diferencial importante para o serviço que é acreditado. Auditoria observada, então, durante um dos ciclos de auditoria, tem esse acompanhamento, que é um apoio que a equipe de auditores externos faz com a instituição, principalmente trabalhando com os auditores internos, quais são, analisando como essa auditoria interna foi realizada, e apoiar esses auditores para que essas auditorias internas agreguem mais valor à instituição, sejam melhor aproveitadas. O baixo custo, então,
por ser o PAD, né, não ter fim lucrativo, né, não ter foco, lucrativo, ele tem um baixo custo comparado às outras normas de acreditação. É um processo, ele é imparcial, né, as decisões são tomadas por comissão, não apenas, né, por auditores ou pessoas, responsáveis. Um ponto muito importante é que a norma é gratuita, né, então todos que tiverem interesse e quiserem conhecer, conseguem, baixar tanto a norma do PAD, como todos os regimentos, todos os documentos relacionados à acreditação estão disponíveis de forma gratuita no site. E o curso também gratuito de mamografia. Alguns números, então, hoje as instituições acreditadas pelo PAD já realizam mais de 1.000.000, de exames, mais de 1.000.000 dos exames são realizados hoje no Brasil, são, realizados por instituições que são acreditadas pelo PAD, então é um número muito relevante. Então quando a gente, vê, tem muitas instituições já acreditadas, e essas, instituições já realizam esse número gigantesco de exames com todo esse padrão de qualidade. O reconhecimento internacional, então, hoje o PAD é uma norma acreditada pela ISCO. Quem não conhece, a ISCO é o órgão internacional que acredita em instituições acreditadoras e que a ANS só aprova, né, e aceita sistemas de gestão da qualidade, né, acreditações de qualidade aprovadas pela ISCO. E hoje o PAD é. O terceiro ponto é falar um pouco desse diagnóstico situacional. Então, quando nós falamos de diagnóstico, pensando em entender como a instituição está, em que momento. Porque muitas vezes você começou em algum momento lá atrás, começou a implantar, ou já começou a fazer algumas coisas, ou já trabalha. É muito comum a parte técnica, a gente já ter todas essas exigências, já tomar muito cuidado com a parte, né, de infraestrutura, a parte de organização, a parte financeira. Então, assim, geralmente a instituição tem uma boa parte desses requisitos já implantado. Às vezes só faltam as evidências, ou os registros, né? Às vezes a instituição faz muita coisa e acaba não registrando, ou não com a frequência que precisaria fazer. Então, fazer esse diagnóstico vai ajudar muito, que realmente é entender, que eu trouxe um exemplo para vocês, né, entender esse nível de adequação. Então, em quantos requisitos eu estou conforme, quantos são core, quantos são não core, para entender o quanto próximo ou não nós estamos da acreditação. E o diagnóstico, ele pode ser realizado internamente, pela equipe de auditores internos, ou pela qualidade, se você tem a formação para realizar, né, tem o curso de PAD para realizar, conhece a norma. Pode ser realizado com uma consultoria que comprove a formação, então se tem a formação pelo PAD, ela pode fazer, ou diretamente pelo CBR. Não é obrigatório, né, a etapa de diagnóstico é uma etapa que pode ser realizada ou não, e fica a critério da instituição realizar por qualquer uma dessas entradas. Um ponto muito importante, então, é a definição um pouco do que nós falamos lá no primeiro item, que é o envolvimento da direção, mas além do envolvimento da alta administração, a gente precisa também ter uma definição muito clara dos papéis e responsabilidades, que é um requisito do PAD, que está lá em gestão de pessoas, que muitas vezes está nas descrições de cargos, está presente nos organogramas das instituições, e ele é essencial para o sucesso do projeto. Então, definir, principalmente pensando quais são as atividades críticas para esse projeto e quem vai cuidar de cada uma delas. E quais são os principais atores, se nós pensarmos nessa definição de papéis e responsabilidades? Normalmente, quem a gente precisa chamar para pensar, formalizar, entender? Então, a alta liderança, como já falamos lá no começo, então, como que esses requisitos, principalmente os requisitos da governança, vão ficar definidos? Quem serão as pessoas responsáveis por esses requisitos? A média liderança, que geralmente está relacionada à gestão e à liderança dos processos lá dentro mesmo da operação. Então, como que eles vão trabalhar esses requisitos? Quem vai participar? Com que
tempo, disponibilidade, porque isso muitas vezes é importante, porque num momento hoje nós vivemos, né, na era da economia da atenção, onde nós temos muitas atividades, estamos conectados o tempo todo, fazendo às vezes muitas coisas ao mesmo tempo, definir muitas vezes momentos, um determinado tempo, um horário para se dedicar a um projeto é extremamente importante para o sucesso dele. E, o time da qualidade, que daí, quando nós falamos de um time da qualidade, ele vai desde uma pessoa formada, que entende, ou até um assessor externo da qualidade, um setor mesmo da qualidade corporativo. Então, assim, depende muito do tamanho da instituição. Então, nós acreditamos em instituições, muitas vezes, que são pequenas e que a própria governança, a média liderança forma um time, define os papéis e responsabilidades, vão lá, estudam a norma, fazem os cursos, formam auditores internos e conseguem implantar e desenvolver esse projeto. Nós temos algumas instituições que têm um assessor da qualidade, então, uma pessoa formada que presta assessoria, de dar, as orientações, mas de assessoria mesmo, que faz, o papel mesmo de qualidade nas instituições. E tem instituições maiores, grupos grandes, que têm um setor de qualidade, com várias pessoas, com vários auditores internos. Então, a norma, ela é totalmente, possível ser trabalhada e atores acontecerem em uma instituição que tem 2, 3, 4 ou até, né, milhões de pessoas. Então, isso depende muito, vai depender muito do modelo de gestão institucional, então, qual que é o tamanho e o modelo que a instituição trabalha, as especialidades que a instituição tem, do envolvimento da equipe, então, quanto que a equipe está envolvida, e muitas vezes, né, isso é um reflexo da governança. E um ponto muito importante é a integração das áreas, porque em todos os pontos da norma e do sistema de da qualidade, a gente sempre vê integração. Então, é lá o RH, quando a gente tem na gestão de pessoas, um requisito que define que num desligamento a TI precisa ser informada. Como que a gente vai ter isso? Quando entra um novo funcionário, a TI precisa saber para dar esses acessos, para fazer essas definições. Então, assim, esse é um exemplo, mas assim, todos os requisitos que a gente olhar, a gente vai sempre ver um ponto importante de integração entre as áreas. O item 5 é entender que, assim, a gestão de projetos e a gente, muitas vezes vê instituições que ficam muito tempo, com o projeto, definem que vão implantar qualidade, e aí começa muitas vezes sem seguir esses passos, essas ordens, ou sem, muito direcionamento, e acaba desmotivando a equipe deixa de acreditar. Então é muito importante a gente voltar a retomar lá aqueles conceitos básicos de projeto, como esse, por exemplo, que eu trouxe aqui de Turner e Miller, e pensar que ele precisa, ter uma definição de custo e de tempo. E quando a gente fala de custo, é também de pessoas, porque, a qualidade, ela precisa trazer sustentabilidade também, né, pra gestão. E tentar entender que a gente vai precisar, muitas vezes, usar o recurso que a gente tem. Então, usando conceitos como, por exemplo, essencialismo, tentar entender o que é essencial, o que precisa, como precisa ser feito, e sempre pensando num prazo. Então, qual que é o tempo que eu preciso? Então, eu fiz lá o diagnóstico, então, que muitas vezes sem o diagnóstico é difícil você conseguir começar um projeto e ter sucesso no projeto, porque você fica meio sem esse começo e o fim, e esse meio pode ficar um pouco bagunçado. Então, a partir do momento que você entende esses papéis e responsabilidades e consegue entender qual tempo, quanto de trabalho você tem, consegue dividir isso em um cronograma, em um tempo, fica muito mais fácil, desse projeto ser um projeto de sucesso e dar certo. E o que para fazer esse acompanhamento, né, o que é, extremamente importante? Definir uma ferramenta de acompanhamento. Então, assim, depois de, fazer esse diagnóstico, entender quais são as ações, o que precisa ser trabalhado, trabalhar uma ferramenta, seja um 5WH em sistema, ou um plano de ação em Excel, um
usar um mural com post-its e com itens conformes, observações ou itens não conforme. Então, tem vários, usar sempre, né, a qualidade muitas vezes precisa usar a criatividade para entender o modelo que melhor se encaixa, mas definir essa ferramenta de como que esse projeto vai ser acompanhado. Algumas instituições preferem abrir, por exemplo, notificações de não conformidade em sistema, que já utilizam o sistema, e trabalhar cada uma dessas não conformidades. Então, depende muito do modelo mesmo que a instituição define trabalhar. E definir estratégia para fazer esses acompanhamentos, até com prazos bem definidos. Então, assim, esse um exemplo, né, como eu trouxe, para quem não conhece a ferramenta 5W2H, ela é onde a gente define o que que vai ser feito, por que vai ser feita aquela ação, quem vai ser o responsável, quanto vai custar, onde ele vai ser realizado, quando. Então, essa questão que nós falamos bastante no projeto. Então, assim, ter essas definições, ter esses prazos é muito importante. A gente, às vezes, às vezes teve uma intercorrência, não conseguiu realizar, mas já remarca, remarca e continua, porque a gente se perde. Se a gente não tiver essas definições, né, bem claras, bem definidas, o projeto acaba se perdendo, tá? Então, independente dessa ferramenta que vocês conseguirem definir e utilizar, precisa estar documentada. Essa é uma forma de você mostrar melhoria contínua, que é um dos requisitos cobrado em todas as normas de qualidade, e no PAD não é diferente. Esse monitoramento contínuo, independente de como ele está acontecendo, ele precisa ter uma frequência. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, se a gente tenho 30 não conformidades que eu preciso tratar ao longo, então, desses 6 meses, por exemplo, que eu defini de meta para fazer acreditação. Esse monitoramento que eu faço a cada 15 dias ou mês a mês, eu preciso ter número. Eu preciso ter número para discutir estratégia. Então, dessas 30 nesse primeiro mês, eu já trabalhei 5 que estão em andamento, mas 25 ainda estão, nem começamos, não. Então, na próxima avaliação, olha o quanto que andou, qual que é a área que está com mais dificuldade. E um ponto muito importante, gente, apoio para as áreas, porque é muito complicado quando a gente por isso que um dos primeiros passos lá, né, um ponto que a gente entende importante, é conhecer a norma, é estudar a norma para entender os requisitos, para saber como, para pensar em como fazer. Em todos os cursos do PAD, sempre toda a equipe, né, que dá o curso sempre traz exemplos práticos de como implantar aquele requisito. A norma do PAD, ela é muito clara, então assim, ela traz, além do requisito, traz exemplos de como implantar. Então, a norma tem uma receita de bolo, mas muitas vezes, para quem já está na qualidade, é mais fácil, porque tem termos de qualitez ali, e fazer aquela interpretação é mais fácil, mas às vezes para quem está na rotina, no atendimento, na área técnica, lá na ressonância, lá na densitometria óssea, entender aqueles nomes, aqueles termos é mais difícil. Então, ter esse apoio é extremamente importante. E um ponto bem relevante que a gente falou que a gente precisa ter na qualidade é muita persistência. Então, essa é uma característica que seja um time, uma pessoa de qualidade, tem que ser persistente, né? Precisa persistir. E em cada momento que tiver alguma coisa, está atrasada, não está boa, teve dificuldade, além de dar esse apoio, comemorar também com uma equipe, né? Um time que deu certo, que não deu. Então, esse é um ponto bem importante e relevante para o sucesso do projeto. O item 6 é a gente falar um pouco do programa de auditorias. Então, a norma PAD, ela traz, e todos os sistemas de gestão da qualidade trazem como exigência um programa de auditorias, porque a auditoria vai ser uma ferramenta extremamente importante para a gestão, para conseguir monitorar
como esse sistema, tirar, né, fazer um filme, ter uma ideia, como esse sistema de gestão da qualidade está funcionando. E aí, nesses programas de auditoria, todos os requisitos da norma precisam ser auditados. Então, o primeiro passo é ter um auditor interno formado. Claro que algumas instituições preferem um auditor de fora, de uma empresa, de uma consultoria, e isso é totalmente possível. Mas é extremamente importante termos pessoas formadas dentro da instituição, que conhecem, que leem a norma, que entendem os requisitos, para que realmente não seja o programa de auditorias, ele realmente agregue valor, ele não seja um cara crachá, um checklist de tem ou não tem, mas entender como que para aquela instituição, para aquele modelo, desde um planejamento estratégico, um desenho de um organograma, pode ser importante para todas as pessoas da instituição. Como que ter padronizações para higienização, classificação de ambientes. Então, cada ponto, ter esse programa de auditoria vai ajudar a instituição a entender melhor, vai ajudar também na formação das pessoas, porque a auditoria interna, ela pode também ser uma ferramenta para apoiar esse estudo, para tirar dúvida, para desenvolver as pessoas no entendimento da norma, porque a auditoria externa, ela geralmente ela é muito rápida. No PAD, por exemplo, as auditorias são de um dia só. Claro que quanto maior a instituição, tem um número maior de equipe de auditores para conseguir ver todos os requisitos, mas é um processo sempre tem um olhar sempre muito educativo, mas a auditoria interna, ela tem muito mais tempo, mais conhecimento da instituição e consegue agregar muito se ela for bem utilizada. E aí, além dessa formação, a gente precisa ter gestão dessas auditorias internas, que vão desde um cronograma de quando ela vai acontecer, de quem, né, vai fazer, em qual área, quais as auditorias. Então, se você trabalha com mais de um modelo, né, então, algumas instituições trabalham com sistema integrado, como que a gente vai trabalhar? Vai fazer uma única auditoria com todas as normas? Vai auditar em momentos separados? Como trazer isso de uma forma positiva para a equipe, para a instituição, e não algo pesado ou que vá, né, deixar as pessoas preocupadas, mas sim esperar que as áreas recebam esse auditor interno como alguém que vai trazer ali conhecimento, que vai ali falar das pequenas vitórias, que vai trazer melhorias para o processo. Então, e outra, a gestão das auditorias externas. Então, principalmente quando você trabalha com mais de um modelo de acreditação, é muito importante organizar isso num organograma, porque minimamente, no mínimo anualmente, as instituições vão precisar, a instituição vai precisar passar por várias auditorias internas. Então, um exemplo, mesmo uma instituição que só tem, só trabalha com o modelo PAD, ela vai precisar ter auditoria diagnóstica, então, né, se ela está começando, vai precisar ter auditoria mais de uma por ano, mas minimamente uma vez por ano, a auditoria da LGPD e as auditorias externas. Então, ter esse cronograma ajuda a instituição a se organizar para que, né, não tenha nenhuma dificuldade, né, com o cronograma, e que não seja uma questão que traga estresse, né, para a equipe, mas sim que seja leve e bem produtiva. E o 7 é a acreditação. Então, quando aconteceu tudo isso, então estudamos a norma, fizemos planos, trabalhamos esse projeto, implantamos tudo, entendemos que estamos preparados e vamos
e fazer a primeira, agendar a primeira auditoria de acreditação. O que que é muito importante, gente, é se organizar. Então, pensar assim como a gente quando vai receber alguém em casa, né, a gente organiza, então se vai receber para almoço, já deixa o almoço adiantado, já deixa tudo ali para que a gente consiga aproveitar melhor esse tempo, não é? Então, na auditoria de acreditação, a gente sempre fala isso, vamos deixar todas as evidências fáceis, vamos tentar sempre deixar pessoas responsáveis pelaquela área, que entende daquele processo, para falar daquele processo. Vamos fazer um marketing positivo, então, deixar as pessoas mostrarem, né, as coisas boas, então, ter essas evidências de tudo que vocês fazem de bom e de adequado, porque a auditoria de acreditação, ela busca conformidade, então, as auditorias, elas nunca buscam não conformidades, elas vão sempre em busca de quais são as evidências que vocês têm para comprovar que vocês atendem esse requisito. Então, sempre deixem o mais organizado possível, pensem sempre em contingência. Então, eu tenho, uma pasta, tá no sistema, mas qual que é meu backup? É uma pasta na rede? Se eu tenho o físico, tem uma pasta na rede como contingência? Como que a gente pode, trabalhar? Orientar os colaboradores em relação à transparência. Então, como que é importante? Então, assim, olha, fizemos, trabalhamos, não é dessa forma, deixar as pessoas sempre abertas para perguntar. Nós sempre falamos que o auditor, nós, quando estamos auditando, a responsabilidade da comunicação é nossa. Então, se quem está sendo auditado não entendeu aquela pergunta, nós por algum motivo falamos, né, sem querer ali um qualitese, a pessoa não entendeu, é nossa responsabilidade. Então, vocês podem observar que muitas vezes nós perguntamos de várias formas diferentes. Pensamos realmente não buscando essa conformidade, tentando entender. E uma auditoria, assim, ela fica muito mais leve, ela é muito mais produtiva, agrega mais valor, a auditoria vai acontecendo e a instituição já vai entendendo o que que precisa ser trabalhado. No momento ali da auditoria, quando tem alguma evidência, já pensa num exemplo, se tem dúvida, já pergunta para o auditor para conseguir entender e ficar claro, para que quando essa auditoria acabar e vir o momento, né, que é o próximo passo, que é de entender esse relatório de auditoria e trabalhar essas não conformidades, então, assim, por mais que a instituição trabalhe, o serviço de radiologia, né, a clínica perfeita, ela não existe, sempre vão ter pontos, né, para melhorar. E aí, nesse processo de melhoria contínua, sempre vão ter pontos a trabalhar. E elas podem ser classificadas nesses apontamentos em não conformidades, quando a gente não atende requisito, as observações, quando elas têm um risco de virar uma não conformidade e oportunidade de melhoria. E aí, nesse resultado, minimamente, as não conformidades, né, que é obrigatório, a instituição precisa tratar e enviar para o, né, para o PAD, para o CBR, para que ele envie para o auditor líder fazer análise. E o que que é muito importante? Escolher uma ferramenta, né, então, para fazer análise de causa, então, o Mixcal, por exemplo, 5 porquês, definir ações corretivas, então, um plano de ação, registrar todas as evidências, então seja registro de treinamento, os documentos, todas as evidências precisam ser enviadas. E um ponto importante também é avaliar a eficácia. Então, pensar assim, essa ação foi eficaz, deu certo, essa não conformidade está realmente, com essas correções, o item está sendo atendido da norma, fazer essa reavaliação e registrar tudo isso documentado, precisa ser enviado. E o 8 e último ponto, que é extremamente importante e que muitas vezes traz dúvidas, né? Muitas vezes, quando nós temos uma auditoria de segundo ciclo, de terceiro ciclo, agora o tempo passando, as instituições sempre pensam, nossa, mas isso a gente não estava tudo conforme, estava conforme na outra auditoria, isso a gente não discutia na auditoria anterior. Sempre é importante pensar que o sistema de gestão da qualidade ele está muito voltado a ciclos de melhoria.
A qualidade, ela não tem fim, gente. É emprego garantido para sempre, porque sempre teremos pontos para melhorar, sempre teremos novas implantações, e gerar, né, esse PDCA vai ser para sempre. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de gestão de riscos. Então, muitas vezes, na primeira auditoria, na implantação, a instituição ela está naquele momento de implantar, de entender quais são os riscos, definir as barreiras, pensar quais são as ações para mitigar aquele risco, priorizar aquelas ações, né, que têm um nível de risco maior. E aí, aquele requisito de reavaliação desses riscos ainda não vai ser possível avaliar no primeiro risco, porque muitas vezes ele implantou há menos de 6 meses, então ainda não tem. E numa próxima auditoria já vai ser possível avaliar como que essas melhorias que melhorias essas notificações, né, de risco trouxeram, como que isso está sendo gerenciado. Então, esse é um exemplo de que sempre temos, né, melhorias a fazer. E com o passar das auditorias, isso tem até trabalhos publicados, né, pela CAS e por outras pessoas do CBR, mostram que a cada ciclo essas não conformidades vão diminuindo. E o que que vai aumentando e vai acontecendo mais? São as oportunidades de melhoria, que são aquelas sugestões do auditor, aqueles apontamentos que a gente traz para avaliar, que a instituição pode escolher se ela vai implantar ou não, que é trazendo experiência de outras, né, exemplos de experiência de outra instituição, por exemplo. Então, essa é muito importante, né? E gerar essas melhorias, né? Vai ajudar na manutenção, né? Em evoluir o sistema de gestão da qualidade, vai ajudar a gente a monitorar o cumprimento, né? Monitorar esse cumprimento das políticas, a gestão de riscos, a análise crítica do sistema de gestão da qualidade, o plano de metas e a sustentabilidade, que é extremamente importante também. Tá? Então, uma pergunta que nós sempre fazemos assim, para trabalhar com qualidade, para implantar um sistema de ensino da qualidade, você precisa ser persistente, né? Precisa perseverar, precisa entender que se naquele dia os resultados não foram bons, aquele plano de ação não andou tanto que você gostaria, vamos voltar no outro dia, vamos fazer uma nova reunião, vamos chamar as pessoas de novo, treinar, vamos conversar, entender quais são as dificuldades, pegar na mão, fazer junto. É um trabalho de formiguinha, mas que vale muito a pena, né? Traz muito prazer para quem trabalha, ver, para nós que voltamos várias vezes nas instituições e vemos o quanto que elas evoluem, quanto que elas amadurecem, quanto que esse sistema de gestão da qualidade amadurece, é bem relevante e muito motivador. Eu sempre falo, né, com a Cássia e com todos os auditores, sempre falo que nós somos apaixonados, né? E somos apaixonados e não só, né, além de ser apaixonados pelo PAD, pela qualidade, entendemos e vemos isso na prática, né? Muitos de nós há muitos anos, de como é bom, de como agrega valor, de como melhora a questão da sustentabilidade das instituições, o quanto melhora para a segurança do paciente. Então, era isso que a gente tinha para trazer um pouco para vocês e estamos abertos agora para as dúvidas. Não sei se a Cássia tem alguma coisa já aí para falar, ou alguém gostaria de acrescentar. Só tenho a agradecer e dizer que você acho que contemplou tudo, ficou ótimo. Eu acho que quem trabalha na área da qualidade tem que ser primeiramente tem que ter propósito, né? Eu falo que se a gente não tiver propósito, qualquer primeira resistência que a gente for ter, que tem, a gente já desanima, né? Então, trazer uma cultura de segurança do paciente, gestão de qualidade não é fácil, tem que começar pela autodireção que você disse, né? Se a autodireção não quiser também, fica muito complicado. E trabalhar muito com resistência à mudança, né? Porque vai mudar, as coisas vão mudar, né? A partir do momento que vocês vão começar a implantar protocolo,
padronizar, trabalhar por resultado, né? E não resultado para culpar ninguém, a ideia não é essa, sim para a gente melhorar o processo, né? Porque todo sistema, todo resultado, né? Ele advém de um sistema desenhado como tá, então, se a gente desenha um sistema ruim, a gente vai ter resultado ruim. Então, para a gente plantar gestão de qualidade tem mudança, e as pessoas normalmente não estão acostumadas com mudança, então o gestor da qualidade vai lidar com isso todos os dias. E nem que seja uma instituição que já é acreditada, mas trabalha com resultado, os indicadores não estão bons, a gente precisa mudar algumas coisas e precisa implantar plano de ação, e aí também a gente encontra resistência, então. Mas eu costumo dizer que quem atua não só trabalha com a qualidade, mas trabalha em um lugar que tem qualidade, nunca mais será a mesma, né? A pessoa nunca mais vai ser a mesma, a instituição nunca mais vai ser a mesma, né? Se a instituição não quiser manter o padrão de qualidade, a pessoa não fica nela. E isso eu digo, inclusive, médico, que já trabalhei com muito médico que falou, eu prefiro a instituição tal que tem acreditação e é mais organizada, né? E a Ellen falou uma coisa muito legal, que é a parte das metodologias de acreditação. Então, a gente encontra muito a clínica dizendo assim, ó, o serviço, eu não sei por onde começar, né? Eu queria implantar, não sei por onde começar. E é o que a Ellen falou. Todas as normas de acreditação, né, Quimento, ONA, o próprio PAD, elas são um guia, uma ferramenta, né, para a instituição implantar um sistema de gestão da qualidade, né? Então você já tem um guia, né? E do PAD, falando especificamente, gratuito, né? Que não é cobrado. Então já tem um guia, é seguir esse guia. E o guia, ele vem com, né, com uma estrutura, o PAD vem com uma estrutura, começando aí pela governança, então você começa de cima, que é o que a Ellen falou, né? Tem que começar pela alta liderança, né? Vem na alta liderança, define as políticas do que a gente quer, entende aqui como qualidade, o que a gente entende aqui para todos os âmbitos da instituição e vai descendo isso, né? E o PAD nesse contexto, hierarquia. Então, você começa lá de cima e vai descendo até a infraestrutura. Então, você já tem um guia para começar. E, Ellen, adorei que você falou de gestão de projetos, que as pessoas não falam sobre isso. E qualidade é gestão de projetos pura, porque a todo momento, a cada ação que a gente faz, tem gerenciamento de projetos, não tem jeito, né? Então, para você começar uma implantação, para quem vai começar a acreditação, já começa com gestão de projetos, né? Eu acho que todo curso que tem sobre acreditação tem que começar por gestão de projetos, como gerenciar um projeto, porque não deixa de ser, fora as ações, né, que vocês vão fazer oriundas de análise de indicador, de ações de melhoria, também são pequenos projetos, né? Então, é o tempo todo lidando com projetos. Assim, eu gostei demais, Ellen, acho que você abrangeu tudo. E eu estou tentando ver aqui se alguém tem perguntas. Está todo mundo dando boa noite. Estou em Anápolis, Goiás. Que ótimo. Muito bem, obrigada, Keila. Por enquanto ainda está quente aqui. Excelente. Goiás é sempre quente, né, gente? Descobri isso esses dias que eu fui para lá. Excelente webinar, complexidade com simplicidade. Parabéns, Ellen. É bem isso mesmo, viu, Carlos? Parabéns, Ellen. Orgulho de fazer parte da sua equipe inspiradora. Isabelle, você deve conhecer, Ellen. Isabelle Lima dos Santos. Hum. Ótimo conteúdo, obrigada. A caravana da Ellen que ela trouxe aqui. Ótimo conteúdo, obrigada. Excelente webinar, excelente aula. Parabéns, Ellenzinha. Continue disseminando a qualidade com toda essa paixão, orgulho enorme, Regina. Excelente explanação, Ellen, como sempre, falando com maestria. Nossa Aline, querida. André, beijo, André tá aí também. Alessandra, parabéns, Ellen, agradeço. A equipe PAD sempre com esses webinários incríveis. Obrigada, Alessandra. Irene, verdade, trabalhar em uma instituição que existe em processo enriquecedor. É verdade, Irene. E tem um estudo da ISCOA, na época da pandemia, que a ISCOA fez uma pesquisa com instituições que tinham acreditação e que não tinham acreditação, para ouvir dos profissionais o que eles acharam de enfrentar uma pandemia como a Covid, na época, em uma instituição que tinha acreditação e outra. E assim, foi unânime, as pessoas que trabalhavam numa instituição que tinham processos definidos, protocolos definidos, enfrentaram com muito menos problemas do que uma instituição que não tinha nada padronizado, que não tinha nada organizado. Então, é evidente o quanto
um sistema de gestão da qualidade agrega, inclusive, para a segurança do paciente, né? Foi bacana, ouvimos muito isso nas auditorias, né? Que muitas instituições acreditadas, quando nós voltamos e falar, foi a primeira coisa, nós sobrevivemos e temos certeza que estamos aqui de pé porque tínhamos um sistema de gestão da qualidade implantado. Então, foi. Olha a importância, né? E isso é muito importante para quem é da gestão da qualidade, mostrar e conversar e buscar até informações, trabalhos, resultados sobre isso, gente, para convencer a alta direção da importância, porque a alta direção, às vezes, né, a função dela é óbvio, ver números, ver resultados financeiros, a gente sabe que não está numa situação confortável, né, financeiramente dizendo, com essa briga aí com operadoras, enfim, mas a gente tem que mostrar a implantação de sistema de gestão da qualidade vai agregar valor, inclusive deixar de ter custos que não deveriam ter, por não ter um processo definido, por retrabalho. Então, essa é a nossa função também, né? Quem trabalha na área da qualidade, mostrar isso para a alta direção para conseguir o apoio deles, né? A gente fala muito de cima para baixo, eu estou 22 anos na área, sempre escuto qualquer aula de cima para baixo, de cima para baixo. Mas a gente também tem que começar a fazer um movimento de baixo para cima, mostrando com números o quanto que a gente pode deixar e economizar, e existem ferramentas para isso, e quanto que vai agregar para a instituição ter um sistema de gestão implantado. A gente tem no início um investimento para ter lá no final um ganho financeiro. Parabéns, Eli, a qualidade é a nossa melhor garantia da fidelidade do cliente. Parabéns, orgulho de fazer parte da sua equipe, o Marco. Então, eu falei que a Ellen veio com caravana, gente. Douglas, excelente, bem objetivo, parabéns, Ellen, você é excelente, parabéns, Ellen, prazer trabalhar com você, equipe MD, Thalita, uma mulher representando tanto a qualidade no serviço quanto a radiologia, parabéns por ser inspiração nesse mundo tão fechado para mulheres. Aqui é Cecília, estou vivendo uma experiência única na imagem e ter esse curso faz muita diferença, obrigada aos envolvidos, excelente aula. Cecília Diniz, um beijo, Cecília. A Vanessa, após esses passos abordados definidos, você acredita que é melhor ficar o trabalho por módulo da norma PAD ou atender aos requisitos core inicialmente, independente da ordem da implantação? Uma pergunta, tá? Deixa eu fazer ela de novo. Após esses passos abordados definidos, você acredita que é melhor focar o trabalho por módulos da norma PAD ou atender aos requisitos core inicialmente, independente da ordem da implantação? Vanessa, assim, os requisitos core são sempre aqueles de maior risco, então que a gente sempre pensa. Mas se você pensar nessa ordem que nós falamos, né, dos números, quando você entende que você primeiro precisa ter um sistema de gestão da qualidade, eu começaria por esses requisitos de governança, que são de elegibilidade e da qualidade, porque são eles que vão te dar a estrutura para conseguir dar continuidade no projeto. Não sei se a Cássia gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu concordo também, acho que a norma do PAD ela está bem estruturada, e não é só do PAD, as outras normas, se a gente for ver de acreditação e própria certificação ISO, ela está também nessa organização, né? Primeiro você começa de cima, né, definindo recursos, porque é na governança que você define recursos para que as coisas aconteçam, é na governança que você estrutura uma hierarquia organizacional para dizer quem é liderança, quem manda, quem, né, quem se submete a quem. Então, você precisa dessa mínima estrutura organizacional, parte financeira, né, para descer, e aí vai para assistência, para operação, com recursos, com pessoas com papéis bem definidos, né? Então, acho que eu também concordo que a gente tem que começar lá por cima, né? Organização, ver gestão de RH, para organizar isso e vai descendo para, né, para assistência, operação, atendimento e infraestrutura, né? E não falando do PAD, né? Não sei se você, Vanessa, está buscando aí o PAD, mas só lembrando que assim, ó, não é só atender o core, tá? Tem que atender 80% do core e 70% do não core, tá bom? Só para a gente reforçar aqui. De acordo com a sua experiência, Ellen, qual abordagem você utilizou para conscientizar sua equipe em se auto-notificarem e tratarem seus eventos como uma proposta de melhoria? Pergunta de 1 O milhão. melhor a melhor
melhor forma para a gente, porque assim, em todos os lugares a gente tem um problema de subnotificação, né? É um problema que existe em todas as instituições. E a forma de você conseguir fazer com que as pessoas tenham essa consciência, entendendo a gestão de riscos, para que eles entendam o que precisa ser notificado, porque quando você define lá quais são as principais falhas, você dá um alerta para a pessoa, olha, isso se acontecer uma retificação de laudo, tem que abrir uma notificação, porque eu preciso analisar implantações para que isso não volte a acontecer. E uma questão muito importante é ter esse retorno. Então, as pessoas precisam entender. Então, a gente sempre precisa fazer essa pergunta: o que esse evento trouxe? O que ele transformou? O que a gente conseguiu melhorar no sistema de gestão da qualidade, né? O que a gente. Porque senão vira aquela questão: eu abri e faz esse monte de não conformidade, abre esse monte de notificação, vira uma coisa, fulano abriu para ciclano e não entende aquilo que é para o processo. Então, assim, eu acho que mais ajuda, na minha experiência, o que mais ajuda é mostrar para as pessoas mesmo quanto que isso pode. Toda vez que a gente olha e fala assim, até tem uma auditor, isso que ela fala assim, nossa, quando eu já cheguei a ficar, que ela falou no curso, eu cheguei, a Elinete, que é a auditora do palco, um dia inteiro analisando uma não conformidade. E aí, quando você pensa, e às vezes a gente fica, né? Nossa, não, mas de novo isso aconteceu, né? Ou assim, como que aconteceu isso? Então, quando a gente começa a olhar para o processo e pensar assim, não são as pessoas, porque sempre quando a gente pensa assim, é uma pessoa, significa que se a gente tirar aquela pessoa dali, nunca mais vai acontecer. E aí, quando a gente olha para o processo e faz essas mudanças, eu acredito que seja mais fácil de convencer. Eu acho que, nossa, você tocou num ponto assim crucial que eu ia até falar, né? Mas você acabou falando, que é a comunicação para as pessoas. Eu acho que a primeira coisa, assim, cultura justa, gente, não dá para a gente ficar. As pessoas notificam e a gente vai lá punir, né? Então aí também não resolve, porque elas não vão notificar nunca mais. A primeira punição que tiver, acabou. Ninguém da instituição mais vai notificar. Isso é um fato, assim. Não tem como. Então, assim, notificou, trabalhe, né? Seja lá qual for o evento ou numa não conformidade que não atingiu o paciente, seja uma não conformidade de processo, mas assim, não punam as pessoas, muito pelo contrário, tragam elas e mostrem para os envolvidos ali no evento o quanto é importante a participação deles para avaliar a causa. E o quanto que não conformidades e eventos estão atrelados ao processo e não às pessoas. A gente mudando as pessoas, as causas continuam acontecendo e vão acontecer com outras pessoas, né? Então, é muito importante que vocês não punam ninguém, né? Isso é importante, que avalie aí a causa do que de fato aconteceu. E outra coisa é isso que a Ellen falou, que é a devolutiva. Então, assim, às vezes, muitas instituições, as pessoas falam, poxa, eu notifico, 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 e eu não sei no que deu, se deu certo, não tem um retorno, né? Então, é muito importante vocês devolverem para eles. Olha só, esse mês tivemos X notificações, com essas notificações nós conseguimos mudar isso e isso no processo, obrigado, agradeçam que eles estão notificando e mostrem para eles o quanto a notificação deles tem agregado valor, né? E tem ajudado a instituição a melhorar os seus processos. Então, isso é muito importante. Eu já vi hospital fazendo boletim só de eventos, né? Um boletim interno, TikTok, sabe? Porque a gente também tem que começar a falar a linguagem das pessoas, né? Dessa nova geração que está aí, e são os nossos técnicos, né? Que estão lá na ponta e que estão no processo, são que têm mais contato com pacientes, biomédicos, enfim. E a gente tem que começar a falar a linguagem dessa nova geração. Então, essa instituição fazia isso, olha, fazia dancinha, fazia o TikTok, mostrava, né? Olha que aconteceu esse evento, notificaram, a gente analisou o caso, a gente agora está usando esse painel que ajudou muito o cliente, ele consegue se enxergar. Então, isso, a pessoa, ela se sente importante, porque foi por conta de uma notificação que ela fez que a instituição mudou algo e agregou valor. Então, é importante também essa devolutiva que foi, né, o que a Ellen conversou com a gente. Vamos ver aqui, o que mais aqui? Parabéns, Ellen, pela sua dedicação e seu empenho em levar o conhecimento a todos. Muito bom. Aqui, existe algum sistema de gestão no mercado que vocês possam divulgar, que foi moldado ou que atendam de forma mais ampla os indicadores sugeridos pelo PAD? Felipe, estou imaginando que é um software, né?
Assim, software tem um monte no mercado, né? A gente não vai citar nomes aqui, né? Mas tem vários no mercado. Software, se for software, tem bastante, né? Se você procurar no Google mesmo, dá um Google, indicadores, qualidade, vai aparecer um monte de software para você, tá? E aí, normalmente, esses softwares, eles não vêm como indicadores, né? Eles vêm, assim, São moldáveis, né, customizáveis. Kátia? Isso, Isso. customizáveis. Aí você põe o indicador que você quiser, tem alguns que você faz o cálculo lá dentro, né? Coloca o numerador, denominador, e ele faz o cálculo para você de acordo com a configuração. Tem outros que não, que você tem que colocar já o resultado pronto. Tem os que tem o espaço para análise crítica, tem outros que não. Então, tem os que são atrelados a planejamento estratégico, né? Você consegue fazer um alinhamento entre o indicador estratégico com o operacional. Então, tem muita opção no mercado. Opção barata, opção cara, opção muito cara. Então, tem bastante hoje no mercado, tá? Acho que você dá um Google aí, se foi essa a sua pergunta, acho que no Google aí você consegue achar software. A gente conhece alguns, mas não cabe aqui a gente, né, ficar indicando, tá bom? Muito bom, Ellen. Prazer trabalhar com você, a Tayana, comitiva da Ellen aqui, ó. Júlia Borges, mentora da qualidade Ellen, sempre inspiradora. Obrigado por compartilhar sua experiência, Inaldo. A Viviane falou, trabalhei em uma instituição que alguns colaboradores diziam, vou abrir uma não conformidade contra tal setor. Difícil entender que a não conformidade é para, pois o intuito é corrigir uma falha, não punir ninguém. É exatamente isso, Viviane. Mas cultura não é algo que a gente aperta um botão, né? Agora a instituição tem cultura, né? Cultura de qualidade é algo que você vai semeando, né? E o trabalho de formiguinha vai construindo aos poucos, ao longo dos anos, né? A gente nem pode falar que uma instituição, né, tem uma cultura de qualidade com 6 meses, um ano e meio de Por isso tem que ser sistema de gestão. resiliente, né, Ellen? Porque é todo dia o trabalho de formiguinha. Persistir, Todo dia persistir. ali você vai falar a mesma coisa, vai relembrar, vai falar de novo, né? E é todo dia mesmo, gente. Assim, resgatar as pessoas que elas se perdem no meio do caminho. No começo é tudo muito legal, você faz festa, faz camiseta, vamos lá, tá, tá, tá. Mas aí as pessoas vão se perdendo no meio do caminho, você tem que ir buscando elas, trazendo de novo. Olha, lembra, tem que seguir esse protocolo, lembra dessa barreira de risco, vem cá, volta aqui, né? Por isso tem que ser muito resiliente. O propósito tem que tá firme. Mas é muito difícil, sim, Viviane. Eu já trabalhei assim também, de um abrir não conformidade contra o outro. E aí vai também da qualidade como a forma que conduz, né? Você conduzindo a coisa profissionalmente, mostrando que o problema é no processo, né? Você começa a derrubar, né? Desmistificar, porque você não vai atuar com a pessoa, você vai atuar com o processo, né? E aí também é uma forma de educação das pessoas entenderem que a não conformidade não é punitiva, né? A notificação de eventos não é punição, e os problemas de fato são dos processos, como eles estão desenhados, né? Então, depende muito da gente. Muito bom, não temos mais aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós tivemos aí 87 pessoas participando simultaneamente. Um arraso, muito bom, Ellen. É um tema muito, muito importante e muito fundamental aí para as pessoas que estão começando a iniciar o processo. A gente sabe que aqui não é uma aula, que vocês não vão sair daqui já iniciando, mas é uma pincelada aí com direcionamento para vocês buscarem, né, mais conteúdo. Eu acho que, assim, falando no modo geral, eu acho que uma metodologia de acreditação é uma grande ferramenta que ajuda a iniciar um processo, né, implantar de fato um processo de sistema de gestão da qualidade, né? As metodologias normalmente hoje são todas baseadas em práticas mundiais, né? Em referências mundiais também. Então, uma grande ferramenta para começar, gente, é pegar lá a norma, mesmo seja ela qual for, a norma do PAD, eu recomendo. Recomendamos A gente fortemente. recomenda fortemente. Ela é super abrangente e é muito engraçado porque, assim, vocês sabem que a gente está no movimento agora de instituições que não tem nenhuma, como os hospitais que não têm nenhuma acreditação e estão começando pelo diagnóstico por imagem, pelo PAD. E isso é muito, muito legal. Quer dizer que a nossa norma, de fato, ela tem uma abrangência na instituição, ela realmente reflete o sistema de gestão como um todo da instituição, né? Porque está movimentando todo o hospital, começando pelo diagnóstico por imagem. Isso é muito bom.
Então, eu acho que é isso, esse é o caminho, fazer o diagnóstico que a Ellen falou, isso também é importante. Fazer auditoria interna. Será que eu tenho isso aqui? Como é que eu conseguiria evidenciar isso aqui para um auditor? Vai escrevendo, colocando no papel. O que que falta para a gente alcançar esse critério? Vai escrevendo isso e colocando isso dentro de um projeto com um prazo de quando que a gente vai conseguir implantar aquele item, aquele critério, né? E sempre com prazos e pessoas para a coisa não se perder, tá? É isso, gente. A Thalita só mandou aqui um obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento, experiência, agradecida. Muito bem. Gente, não temos mais perguntas. Queria agradecer, já passamos um pouquinho aqui do nosso time. Queria agradecer muito a Ellen, que dedicou o tempo dela, o conhecimento dela, o know-how dela para conversar aqui com a gente. Muito obrigada, Ellen, pela gentileza, muito obrigada pela parceria de sempre, obrigada mesmo. E agradecer a todo mundo que participou. Gente, obrigada, viu? Todos os cantos aí do Brasil. Queria agradecer. Essa webinar vai ficar gravada, a gente coloca lá no Cursos Online. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar aquela foto, para postar lá no CBR Qualidade, eu prometo que eu coloco. A Tuane, ô, você tá na lida agora, Flor? Tadinha, tá até de EPI Tô no assistindo a webinar. plantão. Tá de plantão, que honra. Tudo bem, querida? O plantão Obrigada, só viu? começa agora. Oh, meu Deus, bom plantão para você, viu? A Tuane Obrigada. também é auditora, ela está em processo de trainee, mas daqui a pouquinho também já é uma auditora PAD. Quem mais, gente? Quem puder aí? Aurinha, bastante gente aqui com a gente. Obrigada, viu, pela participação. Vou tirar aqui o print e vou mandar no chat para quem quiser, tá bom? Obrigada, Irene. Obrigada mesmo. Boa noite para você também. 1, 2, 3 e. Peraí. 1, 2, 3 e. Já. Tirar uma. Deixa eu jogar aqui no chat, quem quiser pegar. Marca CBR underline qualidade. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que não tem mais. Ninguém mais abriu a câmera aqui, hein? Aqui, não, aqui mais tem embaixo, aqui embaixo, já achei aqui, ó. Peraí, gente, vou tirar mais uma aqui. São 3 páginas. Pessoal daqui, 1, 2, 3 e... Ó, um minutinho, mais uma, 1, 2, 3. Muito bom, tem 3 páginas. Falta mais uma, gente. Prometo que eu já vou acabar aqui. Deixa eu mandar, todo mundo tem que sair. Pode ser isso, não. Todo mundo. Só a última página aqui, eu tô aqui, ó. Vanice, Adelaide, Fabiano, um monte de gente bacana aqui. Só um minuto, ó. Última, 2, 3 e... Prontinho, todo mundo aqui, ó, tô passando no chat, as 3 páginas aqui, foto com todo mundo, prontinho. Quem for Marta, coloca o postar, Instagram aí do CBR para a gente poder seguir. é CBR underline qualidade, é o Instagram e LinkedIn, tá? E lá a gente sempre coloca quando que vai ter webinar, eventos que a gente está fazendo, esse ano vão ter bastante evento, a gente já fez um esse ano, inclusive, do Ressonância Magnética Segura, tá lá também no Cursos Online. Tem o curso CB, deixa eu ver aqui certinho para passar para vocês, para não passar coisa errada. É cursosonline.cbr.org.br. Essa webinar e as outras do PAD também estão lá, tá? Vocês podem assistir gratuitamente, tem vários webinars lá. E também tem outros cursos que a gente oferece lá, fiquem à vontade, todos, gente, voltado para diagnóstico por imagem, tá? Então, todos os professores, palestrantes, todos são especialistas na área, tá bom? Então, saibam disso, que é totalmente específico para o segmento, ok? Muito bem, Ellie, obrigada, querida, obrigada para todo mundo que continua aqui com a Obrigada a todos, gente. gente. Muito bom ver Um tantas beijo, carinhas. beijo. Auditores do PAD, beijo para vocês. Beijo, gente, boa noite, viu? Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, querida, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada a vocês.